Esta é uma história de inveja e ciúmes que fez uma mulher matar o seu amante no meio de uma festa na alta sociedade italiana. Uma história digna de um filme e que na época teve uma enorme ressonância por toda a Europa, principalmente por se tratar da condessa Pia Belentani e do seu amante, Carlo Sacchi. Pia não nasceu nobre. Ela viu a luz em janeiro de 1916, em Sulmona. Ela era filha de Romeo Caroselli, um lojista local que, com capacidade e astúcia, ganhou muito dinheiro no campo da construção. Sua família pertencia a uma pequena burguesia, mas tinham grandes ambições. Os pais de Pia queriam o melhor que o dinheiro poderia oferecer para sua filha. E assim, desde cedo, ela passou a frequentar as melhores escolas, com um olhar especial para o estudo de línguas estrangeiras e piano, um conjunto que poderia equiparar Pia a qualquer jovem de classe social alta da época. Quando ela tinha 21 anos, sua mãe a levou de férias para a cidade de Cortina. Apesar de não ser considerada uma mulher muito bonita, naquele dia Pia estava linda. Com cabelos negros e olhos azuis, ela tinha um corpo alto e magro, digno de qualquer modelo. Ela era uma mulher que dificilmente passava despercebida, e certa noite, durante uma festa luxuosa, Pia foi notada pelo conde Lamberto Belentani, um nobre aristocrata bem mais velho que ela. Ele passava dos 40 anos e ela estava na casa dos 20. Lamberto era proprietário de uma enorme riqueza que lhe veio de um florescente negócio familiar ligado à produção de presuntos e defumados. O conde Belentani a cortejou e logo eles iniciaram um namoro rigoroso, de acordo com a melhor tradição da época, com direito a grandes buquês de flores, deliciosos presentinhos, como chocolates e bilhetes apaixonados. Ele não teve muito trabalho para conseguir o que queria, e Pia aceitou rapidamente o compromisso, provavelmente mais pela pressão de seus pais que viram nessa união a realização de grandes aspirações que nutriam para sua filha. Pia e Lamberto então se casaram no dia 15 de julho de 1938, com uma cerimônia pomposa que atraiu a atenção de toda uma cidade. Na época, ela tinha acabado de completar 22 anos. Não se pode dizer que nessa união, Pia não tenha encontrado tudo que uma mulher da época poderia desejar, pelo menos de um ponto de vista exclusivamente pragmático. O conde era muito rico e tratava a jovem esposa quase como uma filha, dava-lhe todos os caprichos possíveis, talvez porque ele não tinha muito tempo para ela. O casal então foi morar em Reggio Emilia, nas proximidades da família de Lamberto, porque assim o conde poderia acompanhar de perto os seus negócios. Mas, para Pia, era bastante desagradável deixar Roma, onde ela morou nos últimos anos. Claro, logo a residência do casal se tornou a mais movimentada da região, sempre cheia de gente, sempre com alguma festa em andamento. Mas para Pia, a pequena cidade era um pouco como um retorno às suas raízes, algo que ela não gostava muito. O que lhe deu um certo alívio foi o nascimento de duas meninas. Primeiro, Flávia, depois Stefânia, que veio ocupar seu tempo e apagar um pouco do tédio que ela sentia e nem tentava esconder. E foi esse descontentamento latente que a levou a se alimentar de sonhos românticos, romances e ilusões irrealizáveis. Para afundá-la mais ainda na depressão, veio a pior desgraça que poderia ter acontecido naquela época.
a eclosão da Segunda Guerra Mundial. O conde Lamberto, para manter sua família a salvo e longe das várias frentes inimigas que todos os dias passavam em solo italiano, levou todos para a cidade de Chernobyl, uma acolhedora cidade ao longo do lado Como, onde a família se instalou na Vila Alamel. Lá, Pia e Lamberto conheceram Carlo Mantero, um grande industrial no campo da seda, e a sua adorável esposa, Ada Satti. Ada tinha um irmão chamado Carlo Satti, que era casado com uma ex-dançarina vienense e pai de 3 filhas. Ele também era industrial no ramo da seda. Certa noite, durante uma festa em Veneza, Ada apresentou Carlo, seu irmão, a Pia. E com este ato, marcou o cruel destino dos dois. Certamente não foi amor à primeira vista, pelo menos para Carlo. Ele era um homem mulherengo e, embora não fosse muito bonito, parecia ser dotado de um certo charme e apreciava a reputação de ser um grande amante. Aparentemente, o encontro com a moça não deixou nenhuma impressão em particular. Quanto a Bia, não sabemos o que passou em sua cabeça naquele momento. Na verdade, ninguém sabe como se deu ao certo o início do relacionamento secreto entre os dois. Se foi Carlo quem investiu primeiro, ou se Pia deixou algo subentendido no ar, ou mesmo se ambos se encantaram e se apaixonaram de imediato. Só Pia poderia responder a essas dúvidas. O que sabemos, no entanto, é que no começo, entre os dois, nada aconteceu. Mas a amizade entre eles começou a se intensificar quando uma das filhas de Carlo, infelizmente, faleceu. Ele caiu em um lamento profundo e vivia prostrado e sem ânimo. Foi nesse momento que Pia, como um anjo consolador, começou a dedicar boa parte de seu tempo ao lado do amigo para apoiá-lo naquele momento tão dramático da vida. Para um homem como Carlo, e com essa proximidade prolongada, era inevitável que tudo levasse a algum interesse pela Condessa Belentani, que na época ainda era jovem e agradável. O namoro às escondidas então começou, e neste caso não foi algo passageiro. Pia apaixonou-se loucamente por Carlo. Pela primeira vez em sua vida, aquele sonho romântico com o qual sempre sonhou se materializou em Carlo Satti. Ele era o príncipe encantado com sua armadura reluzente. O olhar malicioso que ele jogou para ela fez o seu coração bater mais forte. O sorriso dele tinha capacidade de fazê-la se sentir nas nuvens. Tanto é que em uma das dezenas de cartas que eles trocaram entre si, Pia escreveu o seguinte: "Você, meu amado, despertou em mim sentimentos nunca conhecidos. Despertou novas sensações. Você atordoou meu coração e os meus sentidos. Você me fez saber o que é o amor de verdade, e através desse amor, eu me sinto uma mulher completa, e devo isso a você. Obrigada, meu amor." Para Pia Belentani, Carlo Satti se tornou o mundo inteiro. Logo, os dois começaram a ser vistos juntos em todos os lugares. E logo, o seu relacionamento romântico, que até então era anônimo, estava na boca de todos. É possível que a essa altura o conde Lamberto estivesse ciente de tudo. E se estava, não parecia muito preocupado. Afinal, era mais fácil fechar os olhos para o relacionamento de sua esposa do que explicar como ele gastava tanto dinheiro em festas e por que vivia cheio de jovens mulheres ao seu redor em suas longas e prazerosas viagens pela Europa. Talvez o fato de Pia estar tão concentrada em Carlo colocava Lamberto em uma posição de liberdade, quase como solteiro, e ao mesmo tempo tirava de seus ombros o fardo de uma esposa deprimida e triste, sempre carente de atenção, sempre precisando de mimos, sempre precisando de palavras bonitas. Em suma, era um triângulo amoroso que parecia se encaixar perfeitamente
para os três protagonistas. Por outro lado, além de Pia, nenhum dos homens dessa tragédia parecia ter dado o peso merecido a essa história de amor. Primeiro de tudo, Carlo. Anos se passaram e ele não se sentia um homem para ser arrastado para trás de um amante como uma segunda esposa. No começo, e por muito tempo, a história com Pia havia fisgado Carlo profundamente. Mas, talvez, graças à sua autonegação, agora ele estava cansado dela. Ele já não podia mais suportar o olhar suplicante de atenção da condessa e foi se afastando dela aos poucos. Mas a dor nos olhos da condessa, quando percebeu que estava prestes a perdê-lo, o pesar e o tumulto que invadiam a sua mente a deixaram ainda mais deprimida. Carlo, então, largou definitivamente da condessa, sem muita conversa ou desculpa. Pia fingiu que entendia o ato do amado, mas na verdade ela não aceitava. Ela pensava como na noite anterior ele a segurava em seus braços e no dia seguinte ele já estava com outro amante, vivendo uma nova aventura. Pia simplesmente não acreditava. Infelizmente, no entanto, ela não desfrutou da mesma indiferença com relação à perca. Ela simplesmente não aceitava e de repente se viu chorando, gritando desesperadamente e ameaçando tirar a sua própria vida e também a de Carlo. Ele e todos os outros que sabiam da situação subestimaram o poder de uma mulher ferida. Ninguém provavelmente pensou que os caprichos daquela mulher mimada que não queria desistir do seu passatempo favorito iria realmente resultar em algum ato hediondo contra ela, ou mesmo contra seu amado. Apesar dos apelos, Carlo continuou a recusar-se a ver alguma gravidade na situação. Mas de repente, ela, em um gesto marcante e típico das novelas de época, tentou tirar a sua própria vida, saltando sob as rodas do carro que seu amado dirigia. Carlo, com uma manobra inteligente, conseguiu desviar, mas bateu o carro logo à frente. Felizmente, apenas danos materiais. Naquela circunstância, em vez de falar algo para acalmar a situação, Carlo simplesmente a ignora e vai embora, deixando Pia chorando no chão. E assim, chegamos à fatídica noite de 15 de setembro, no maravilhoso cenário de Vila d'Este, em Chernobyl, por ocasião de uma noite de gala organizada por um famoso costureiro de Milão. Praticamente todo o belo mundo milanês e muitas personalidades internacionais estão presentes, quando, de repente, Carlo Sacchi chega à festa e, em sua companhia, não a sua esposa, mas o seu novo afé, Mimi Cuzzi. Na sala ao lado está Pia e a sua mãe. No entanto, ela não parece dar muita importância às atitudes inescrupulosas de Carlo, que mesmo casado foi à festa com outra mulher. A noite estava linda, a localização incomparável, as pessoas relaxadas e felizes, especialmente porque os democratas ganharam as eleições daquele ano. Na sala onde Pia estava, soava uma rumba, tocada pela orquestra, se misturando com o tilindrar dos copos de cristal e o riso prateado das damas, até que um ruído ecoa. Lá, poucos são capazes de associá-lo a um tiro, mas em seguida, todos notaram, olham em volta e Pia ainda está de pé, envolta em seu suntuoso vestido de alta costura, com um colar de diamante que enfatiza sua pele pálida. Carlo Sacchi está morrendo aos seus pés, enquanto no seu smoking branco se espalha uma mancha vermelha de sangue, bem no coração. Um único tiro, a queima-roupa, direto no alvo, e o homem morre em minutos. No desconcerto geral, Pia coloca a arma calibre 9 em sua cabeça e dispara. A arma falha. As testemunhas ficam congeladas, mas um homem toma iniciativa e finalmente pega a pistola das mãos da condessa. Na realidade, só seria descoberto mais tarde que a arma não falhou. Ela, na realidade,
só tinha uma bala, a que matou Carlo, e portanto não conseguiu mais disparar. Se Pia sabia disso ou não, nós não saberemos. O escândalo do que aconteceu espalhou-se na Itália como um incêndio em um campo de palha seca. Os longos anos de fascismo impuseram a censura aos fatos das notícias e depois houve a interminável e sangrenta guerra. Era normal que naquele momento os italianos estivessem apaixonados por eventos similares, especialmente quando eles aconteciam como se estivessem em um roteiro escrito em Hollywood. Logo, as revistas da época estavam cheias de histórias, suposições, teorias e fotografias dos intérpretes desta trama. Pela primeira vez, no entanto, o país se dividiu entre culpados e inocentes, porque não havia dúvida de que a condessa era responsável pelo crime. Mas, ao invés disso, a opinião pública debatia a gravidade com que a condessa deveria ser julgada. Pia era vítima de um homem sem escrúpulos ou ela mesma não tinha escrúpulos? O julgamento aconteceu em 1952. Os promotores e defensores se enfrentaram na sala do tribunal e a defesa pensava jogar a carta da semi-insanidade. O famoso professor Saporito, um especialista na área, foi chamado e fez uma avaliação que foi a favor de Pia. Ele disse que a mulher, desde jovem, sofria de doenças que a faziam pensar em suicídio com frequência, uma espécie de dor da existência, que hoje poderíamos chamar de depressão. Sim, segundo ele, no momento do crime, Pia não conseguia pensar com clareza. A sentença foi emitida e Pia condenada a 10 anos, mas logo teve o perdão de 3, tendo que cumprir apenas 7 anos de reclusão social no Hospício Judicial de Aversa, onde, no entanto, a mulher gozava de um regime privilegiado e, além de ter um quarto só para ela, ainda tinha direito a uma comida diferenciada e um piano de uso particular. Depois de um recurso nos tribunais, a pena da condessa foi reduzida ainda mais e o presidente lhe concedeu o perdão de mais 3 anos. Em 1955, quando apenas 2 anos se passaram desde a sentença, a condessa Belentani, elegante e arrogante, saiu do asilo criminoso acompanhada de fotógrafos e jornalistas. Ela ainda se despediu ironicamente antes de desaparecer em um carro preto. Por alguns anos, ninguém mais ouviu falar dela, até ela reaparecer em Veneza no verão, onde conversou com jornalistas e anunciou que estava escrevendo um livro de memórias, cujos rendimentos iriam para os órfãos de Carlos Sacchi. Imediatamente, a viúva de Sacchi ameaçou processar Belentani. A condessa não falou nada a respeito e retornou ao anonimato. Ela, então, levou uma vida muito retraída e reclusa, vindo a falecer de causas naturais em 1980. Obrigado a todos e a todas pelo carinho e audiência. Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e ativar as notificações para receber as atualizações dos novos vídeos do canal. Deixe o seu like se gostou e o seu dislike se não gostou. Se possível for, compartilhe este vídeo com os seus amigos ou em suas redes sociais. Isso ajudará bastante o canal. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais. Through the window, by the